E aí, beleza? Rosa na área, como vai você? Cara, fiquei um pouquinho não, tempão, né, sem aparecer por aqui, né? Mas sempre quando eu volto com uma parada em mente, sempre quando eu volto com um papo legal contigo. Sempre quando eu volto com tranquilidade pra falar com você que nada é em vão, né? Nenhuma conversa, nenhum bate-papo é em vão. Pode ser a troca de ideia mais simples entre eu e você aqui, mas não é em vão, cara. E hoje, depois de algum tempo sem aparecer por aqui, eu vim trazer uma pauta legal pro nosso papo. De que você tem medo? Qual que é seu medo? Talvez eu tenha falado sobre isso alguns vídeos atrás, mas hoje eu quero falar um pouco mais intenso com você sobre isso. Porque eu vejo muitas pessoas conhecidas, pessoas que não conheço, mas a gente ouve falar de história de pessoas e também vê as histórias de pessoas próximas da gente que tem medo de fazer algo, que tem algo em mente para fazer, mas tem medo de colocar em prática. E isso é complicado de explicar às vezes quando a gente está passando por isso, né? Talvez você tenha um medo de começar algo que já está na cabeça, está no papel, mas tem aquela incerteza de dar certo, tem aquela incerteza de você começar e quebrar a cara. Mas eu só vou te falar uma coisa, sempre vai dar errado se você não colocar em prática. É uma parada bem clichê de se falar, mas que a gente, cara, muita gente vive isso. Sempre vai dar errado se você não tirar do papel. Cara, jogou na mente, joga no papel, pratica. Independente da forma que você começar. Ah, mas preciso de uma grana boa para começar. Cara, começa com as ferramentas que você tem. Tudo tem um começo. Não tem como você começar pelo meio, pro fim. É começo. O começo é árduo, o começo é doído, o começo dá medo. Mas você tem que usar esse medo de escudo para as coisas ruins que podem acontecer. O medo você tem que usar de forma de cautela e não de forma para tampar a sua visão, cara. E a principal coisa, pede discernimento, pede conhecimento, pede sabedoria a Deus sempre. Sempre, sempre. Se você tiver uma ideia que você quer colocar em prática, jogou no papel, acha aquela ideia legal, não é em vão. Porque na maioria das vezes, quando aparece uma ideia legal que vai fazer diferença na sua vida, que você sente queimar no seu coração, que vai fazer diferença, é Deus te usando para parada boa da vida. Independente do que você pense. Então, veio a ideia, joga no papel, bateu o olho e fala, cara, pode dar certo. Então vambora. Pede a Deus para fazer acontecer. Deus me ilumina, eu tô colocando esse negócio aqui, ó, para rodar. Seja meu sócio. Chama Deus para ser sócio das suas ideias e seus negócios. Te garanto que vai ser muito melhor. Te garanto que os quebra-molas vão ser menos pontiagudos. Porque, às vezes, cara, voar parece um exagero para quem é um pássaro de cativeiro. A gente assusta com coisas boas que aparecem do nada na vida da gente. Você começa a ter aquela ideia besta de não ser digno de coisas boas na vida. Ah, é porque eu tenho históricos de fracassos, eu tenho coisas ruins que aconteceram na vida, e daí, cara, passou. O negócio é hoje. Coloca na sua cabeça, o passado já morreu e o amanhã não existe. O que existe é o hoje, é o que você está fazendo, e agora nesse momento que você está vendo esse vídeo, que você está trocando ideia comigo. Então não se sinta ameaçado, não se sinta não merecedor pelas pequenas coisas boas da vida que vem acontecendo e grandes coisas que podem acontecer na sua vida. Então, se você se considera um pássaro de cativeiro, a partir do momento que você começa a bater asas, cara, deixa fluir. Deixa fluir. Porque, cara, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida, por incrível que pareça, a vida guarda um certo tipo de encanto. Que você acha que não tem, que tá apagado. Não tá, cara, tá ali, é só você que não tá vendo. Então faz o seguinte, deixa um pouquinho de espaço na sua vida, sabe? Deixa um pouquinho de espaço na sua vida pro inesperado acontecer, cara. Deixa, porque a gente passa por tanta coisa, né, que a gente acaba se travando e acaba que a gente esquece que o de repente de Deus acontece nos dias mais comuns. Às vezes você deve ter visto essa frase.
Mas é bom praticar essas frases, porque ela entra no coração, queima na alma e vira ação. Não deixa sua fé te abalar, ou não deixa nada de mal te abalar, que abale sua fé. E sim, essa palavra também que eu falei errado também, essa frase, não deixa sua fé te abalar, as fés ruins também. Às vezes você bota fé numa negatividade tão grande, você já parou pra pensar que você bota fé numa coisa que vai acontecer, mas bota fé em algo ruim. Você fala assim, nossa, eu quero tanto, eu tenho fé que as coisas vão acontecer. Ah, mas se der ruim, mas se isso, mas se isso, você entendeu? A fé é a verdade de cada um. Se você tem fé que vai dar mais errado do que vai dar certo, agora você entendeu o jeito que eu falei a frase errada, né? Que foi até bom ter falado essa frase errada. Porque, cara, até dar certo vai dar muito errado. Até dar certo vai dar muito errado. Até dar certo você vai chorar. Até dar certo você vai duvidar. Até dar certo você vai querer desistir. Mas aí que tá o ponto-chave. Aí que tá o segredo. A sua força, a sua perseverança. Seu bate-papo com Deus e sua fé interna. É interna porque ninguém vê. Só você consegue ver. E o mais top é quando você vê de dentro para fora. Então esse medo que você tem de agir, de fazer acontecer, coloca ele assim, ó. É bom ter o medo, porque faz de cautela para as grandes coisas que podem acontecer na sua vida, porque o medo ele faz você ser um pouco mais analítico. Mas não deixa ele te dominar. Porque ao mesmo tempo que o medo pode ser usado como coisas para você ser analítico, ao mesmo tempo o medo pode tampar sua visão de coisas boas da vida. O medo vai te corromper bastante. E o cérebro ama isso. O cérebro ama reter energia para você não agir, porque o cérebro só gosta de sobreviver e toda hora tem aquela vozinha na cabeça que fala, e se não der certo? Aí o medo vem, o desespero vem, sabe? Não tenho por que sentir isso, tá? Então, manda ver. Deixa queimar no coração. Se você tem uma ideia guardada na gavetinha, vai lá. Abre aquela gavetinha, pega essa ideia, bota no papel, troca ideia com Deus e fala, Deus, seja o meu sócio nessa jornada desse negócio. Porque qualquer passo que você der, que tem um ótimo benefício na sua vida, e esse passo for diferente do seu dia a dia, do seu cotidiano de costume que você está vivendo, vai ser surpreendente. Seja um pequeno passo. Então faça isso. Faça da sua vida ser um parque de diversões. Faça da sua vida ser plena e ótima de ser vivida, sem medos. Vai brincar de viver, vai brincar de crescer. Deixa a sua criança interior falar mais alto. Porque a criança é pura, a criança na maioria das vezes não tem medo de correr, não tem medo de pegar a bicicleta e descer uma ladeira. Hoje a gente tem. A criança não tem medo. Então, deixa essa criança pura e interior dentro de você agir um pouco mais, beleza? Então vamos lá. Para com esse medo ruim. Use esse medo por coisas boas. Canalize esse medo, beleza? Tamo junto.